Olá, sexto ano, bom dia. Como vocês estão? Espero que estejam bem nessa quarta-feira. Então vamos falar um pouquinho, sobre os exercícios que fizemos na aula passada, que eu pedi para vocês fazerem. Sobre texto narrativo 2. Falamos sobre o 1, e agora falamos sobre o 2. A primeira pergunta é sobre fábulas. Fábulas são textos narrativos em que seres inanimados ou não humanos assumem características próprias de seres humanos e cujo enredo leva a um moral, um sentimento ou lição para a sua vida. Sobre o texto O Lobo e o Cordeiro, é certo que é uma fábula porque, letra B, pelas ações dos animais que não condizem com a natureza deles. Número 2. O lobo e o cordeiro representam na história padrões que normalmente se associam aos seres humanos. Respectivamente, o lobo e o cordeiro caracterizam, número 2, opção E, a força e a inocência. Número 3. Como deve ser classificado o narrador da história? Como narrador onisciente. Número 4. Sobre a moral trazida pelo texto, entende-se que, opção C, a força pode superar a razão. Número 5. A palavra destacada no excerto acima é a, número 5, letra B, verbo de locução. Número 6. Na narrativa, as personagens fazem parte de um grupo de amigos que jogam futebol juntos, mas só um, Caloca, tem uma cobiçada bola de couro. O conflito ocorre porque Caloca, ao jogar futebol, a opção do número 6 é a opção C, tenta impor suas próprias regras aos amigos. Número 7. Diante da questão levantada por Catapimba em reunião, Caloca reage ao mesmo tempo com, número 7, letra D, intransigência e zanga. Número 8. No final da narrativa, a fala: "Ei, pessoal, não me chamem de Carlos Alberto, podem chamar de Caloca", indica que a personagem pretende B, reafirmar suas mudanças de atitude para com os amigos. 9. Na passagem "A bola é minha e eu carrego quantas vezes eu quiser", o uso do ponto de exclamação tem o efeito de, número 9, letra A, enfatizar uma insatisfação. Duas palavras que sintetizam bem o que ocorre no desfecho da história são autoconfirmação e desencanto. Número 11. As marcas narrativas presentes no texto são características da autoponderância do discurso. Número 11, opção A, direto. 12. Analise os textos destacados após o verbo e assinale a alternativa correta. Número 13, opção B. Não, gente, número 12. Número 12 é a opção C. É exemplo de discurso direto, a opção 1, e a 2 de discurso indireto. Agora sim vamos para 13. A opção 13, a pergunta é assim: assinale a alternativa que realiza adequadamente a transposição para o discurso indireto do trecho a seguir. A número 13 é a opção B. Voltando do quarto dos meninos, Emma disse que, para ela, aquela era a melhor hora do dia. Pergunta de número 14. Em uma narrativa, as personagens se manifestam de 3 maneiras: na forma de discurso direto, na forma de discurso indireto e na forma de discurso indireto livre. Atende ao que se diz respeito desses tipos de narrativa, de discurso.
Está correto o que se diz apenas em? Número 14, opção D. Número 15. O narrador desse texto mistura-se de tal forma a personagem que dá a impressão de que não há diferença entre eles. O personagem fala misturada à narração. Esse tipo de discurso é chamado de discurso indireto livre. 16. O primeiro parágrafo do texto tem a função de, número 16, opção B, identificar o tema central, esclarecendo objetivos. 17. O primeiro parágrafo do texto forma que vão ser contadas ao leitor algumas histórias, já classificando esses textos como narrativos. Sobre os narradores das 3 histórias contadas no texto, a única narrativa correta é opção A. O autor do texto é o narrador das 3 histórias contadas. 18. Estou certo de que sabereis extrair a moral da história. A forma de reescrever essa frase do texto que altera o seu sentimento, o seu sentido original é número 18, opção C. Tenho a certeza de que a moral da história saberá ser extraída por vós. 19. Todas as histórias narradas mostram em comum, número 19, opção D, a prática de atos que geram gratidão do próximo. A número 18, eu falei a número 19, né? A 18 é a opção C. Já falei pra vocês, né? 20. Talvez a gratidão devesse ser uma rotina em nossas vidas. Essa frase do texto expressa, número 20, opção A, um lamento e uma crítica. Vamos agora para a correção sobre artigo e numeral. Número 1. O numeral presente no trecho acima tem sua correta escrita por extenso na opção D. 2. Assinale a frase onde a palavra destacada tem a mesma classificação da sublinhada no texto no seguinte trecho. Número 2, opção C. Acredito que um comprido apenas já causa o efeito desejado. Um comprimido. Número 3. O único trecho em que o termo destacado não é artigo é, número 3, opção B, não tem acesso a hospitais. Número 4. Transcreva do texto o trecho completo em que se encontra um numeral fracionário e um multiplicativo. Um fracionário e um multiplicativo. Número 4. 1/3 da população, né, não sabe o que é água encanada e mais da metade não tem acesso a hospitais. Então é o terço e metade. Tá? São numerais fracionários e um multiplicativo. Um terço é fracionário e a metade é multiplicativo. Levando em consideração o tema abordado pela reportagem, a fala do economista queniano James Chikawati apresenta ser, nome difícil, a opção C, incoerente. Número 6. Considerando o emprego do artigo, assinale a opção cuja justificativa está correta. Opção número 6, opção A. 7. As frases todo trabalho é digno de ser bem feito e todo trabalho é digno de ser bem feito significam respectivamente. Letra B. Número 8. Qual alternativa preenche corretamente as respectivas lacunas? C. 9. Escolha a opção em que se escreve erradamente o numeral. Número 9, opção C. 50. Está errado. A opção certa, o correto seria 50, né? Com QU. Número 10. O período em que a palavra destacada não se classifica como numeral encontra-se na opção número 10, opção A. Uma tarde sem se despedir, montou no cavalinho, pampa. Número 11.
Nos períodos seguintes, as expressões destacadas se classificam como numerais, exceto opção D. Número 12. Nos períodos seguintes, as palavras destacadas classificam-se como numerais, exceto... Número 12, letra D. Há 4 anos ando à procura de Emílio Moura. Escreveu-me de lá 2 vezes e da segunda enunciava que seguiria para o Canadá. 13. Assinale o item em que não é correto ler o numeral como vem indicado entre parênteses. Número 13, opção B, 22 seria o certo. 14. Marque o emprego incorreto do numeral. Número 14, letra E. 15. O artigo definido serve para particularizar uma informação especificando-a conforme corretamente indicado em... Número 15, opção D. 16. Em compensação, deixavam-me ficar até umas 11 horas da noite à porta do pé de escada do sobrado onde morávamos. Olhando a vida, os outros se divertiam. O uso do artigo indefinido no excerto anterior significa... Número 16, opção A. 17, opção B. Poeta Alfonso de Guimarães Filho me conta como o filhinho de um amigo seu esperava conseguir entrar no céu ou morrer, segundo um processo digno de meditação. Nesse trecho, o termo aparece 4 vezes. Ele só não pode ser interpretado apenas como artigo. 17, letra B. Um queijo. Ou num queijo pode, pelo contexto, ser numeral. 18. Considerando a intencionalidade do texto e o emprego do artigo, assinale a opção cuja justificativa está correta. Número 18, opção A. O artigo indefinido, expressa a generalização do substantivo cada. 19. Deixa eu pular a página aqui. Número 19. Em que um casal que estivesse em casa mal-humorado, o emprego do artigo confere a opção B, designação genérica ao termo casal. Esse é para generalizar o termo casal. Número 20. Todas as palavras destacadas nos trechos abaixo pertencem à mesma classe gramatical, menos, exceto a opção A. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Na opção A, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, temos um artigo indefinido. As demais alternativas correspondem a numerais. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre texto narrativo 3. Já vimos o texto narrativo 1, o 2 e agora texto narrativo 3. Vamos falar um pouquinho sobre o tempo. As ações se desenvolvem dentro de uma linha de tempo, que representa necessariamente um avanço da história ou deslocamento dos personagens no espaço. O tempo da narrativa pode ser um tempo cronológico ou um tempo psicológico. O tempo cronológico, chamado também de tempo real, que é aquele tempo vivido pelos personagens, o tempo físico ou o tempo da história, tá? É chamado assim. Refere-se ao momento histórico em que a ação se desenvolve. É medido por períodos, estações, anos, meses, dias. Esse tempo cronológico é o tempo utilizado ali na narração, na narrativa. O tempo dos personagens, de ir e vir, as coisas que eles fazem. E o tempo psicológico é o tempo vivenciado pelos personagens. O tempo psicológico é a percepção individual do tempo dentro da história. Cada personagem tem a sua maneira de perceber a história. O fluxo da narrativa pode ser interrompido para que um personagem mergulhe em suas lembranças e conte um fato acontecido com ele no passado. Essa técnica narrativa recebe o nome de flashback ou de analepse. Ou seja, pessoal, esse flashback, eles vão estar lembrando de algo que aconteceu com eles no passado e vão estar relatando ali na narrativa. Tá? Esse tempo psicológico, ele é dado assim,
É o tempo vivenciado ali naquele momento. Dias, horas, meses, tá bom? Flashback é usado para dar mais suspense à história ou para revelar importantes fatos sobre os personagens. O flashback ele vai tratar de coisas feitas no passado, né? E para estar dando aquele ênfase na história, aquele interesse, para estar trazendo aquele leitor o interesse de continuar lendo aquela narrativa. Tempo do discurso. Tempo do discurso é a maneira com que o narrador organiza o tempo cronológico dentro da narrativa. Ele tem liberdade para escolher se contará os fatos obedecendo a uma ordem linear ou realizar intervenções no decorrer da história, acrescentando informações que paralisarão temporariamente o seu curso. O tempo do discurso, ele pode ser naquele momento ali, ou algo que já aconteceu. Eles podem cortar a história para o passado, voltar no passado, voltar para o presente. O tempo do discurso pode ser assim, tá bom? Não precisa obedecer uma ordem. Marcadores temporais. Numa narrativa, o tempo pode ser expresso por certos elementos que denotam a ideia de tempo ou simplesmente aparecem subentendidos através da sucessão das ações executadas pelos personagens. Vocês vão responder os exercícios das páginas 81 a 84. Vamos falar um pouquinho também sobre a acentuação gráfica. Acento gráfico é um sinal que indica a presença de sílaba tônica na palavra, ao mesmo tempo em que marca o som aberto ou fechado de algumas vogais. Tá? Temos o exemplo aí. E O. É, na realidade, uma representação escrita indicativa da sílaba tônica na palavra, mas que nem sempre é usada. Gênio. Esse gênio esse G é a sílaba mais forte. Lunático. O na é a sílaba mais forte. Você o C é a sílaba mais forte. Sílaba tônica marcada por acento gráfico. Cometa. O me, tá? Não tem acento gráfico. Alma. O al não tem acento gráfico, mas é a sílaba mais forte. Diferente do exemplo anterior. Sonhador. Esse do a sílaba mais forte, mas não tem acento gráfico nenhum. Sílaba tônica sem acentuação gráfica, né? Que são esses que eu falei. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade que as outras dentro de uma palavra. É aquela sílaba que a gente fala com mais intensidade. Monossílabas, formada por apenas uma sílaba. Por exemplo, pai, mãe, mão, pão, pé. Dissílabas, formadas por duas sílabas. Por exemplo, pipa, gato, pato, sofá, balão. Trissílabas, formada por três sílabas. Menina, sapato, mesada, comida. Música. Polissílabas, formadas por mais de três sílabas. Televisão, borboleta, esperança. Oxítonas, a sílaba tônica é a última. Por exemplo, sofá, tatu, café, cipó. Paroxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. Fácil, gentilmente, banana, lápis. Essa que está em negrito é a sílaba mais forte, que é a penúltima. Proparoxítonas, a sílaba tônica é a penúltima. No caso, a sílaba com mais intensidade. Príncipe, ótimo, óculos, trânsito. Para vocês conseguirem identificar, vocês podem fazer como se estivesse gritando. Foi dessa forma que eu aprendi. Por exemplo, sofá. Tentem gritar sofá. A sílaba mais forte vai ser fá. Sofá! É aquela sílaba que vocês vão até o final, né? Que tem mais intensidade. Regra de acentuação gráfica. Os monossílabos tônicos terminados em AS, O, são acentuados com pé, pá, só. Os oxítonos terminados em A, E, O, em ou ens, por exemplo, cajás, ou cajá, café, todas essas palavras são acentuadas. Paroxítonas terminadas em A, AS, ES, OS, ou pode ter o S ou pode não ter, tá? Esse S é só um exemplo.
em ou ens não recebem acento. Por exemplo, porta, bolo, viagem, bagagem. Todos os proparoxítonos sem acento são acentuados. Não, todos os proparoxítonos, sem exceção, são acentuados. Por exemplo, protótipo, clínico, metódico, ríspido. Nos hiatos e o tônicos são acentuados desde que estejam sozinhos ou seguidos de S nas sílabas. Baú, sair, miúdo, doido, doído, raízes. Os ditongos abertos são acentuados. Eu, ei, oi, exceto os paroxítonos. Por exemplo, réu, ilhéus, réu, ilhéu, papéis, cordéis. Paroxítonas, formados pelos encontros ei ou i, ou ei ou oi. Eles não vão receber acento, tá, gente? Joia, boia, jiboia, geleia, ideia. Os verbos ter e vir possuem acento circunflexo na terceira pessoa do plural, do presente do indicativo. Tem e vem, terceira pessoa do plural do presente do indicativo do verbo ter e vir. Tem e vem, terceira pessoa do singular do presente do indicativo. Então, nesse caso, vai ter o acento circunflexo. Acento diferencial. No segundo, acento diferencial. Segundo o Acordo Ortográfico de 1990, as duas únicas palavras que se empregam obrigatoriamente o acento diferencial são pôde, terceira pessoa do singular do pretérito imperfeito do verbo poder, e pode, terceira pessoa do singular do presente do indicativo do verbo poder. Por é um verbo e por preposição. Esse por com acento circunflexo é um verbo e esse por sem o acento já quer dizer uma preposição. Respondam os exercícios das páginas 88 a 90. Vamos agora estar trabalhando com vocês sobre redação. Eu vou estar trabalhando com vocês para melhorar a escrita de vocês, para aperfeiçoar, para ajudar vocês na parte de redação. Aí, com base no que estudamos sobre texto narrativo, vocês vão criar um texto narrativo de no mínimo 15 a 20 linhas. E atenção aos detalhes para a criação do texto. O texto deve ter personagem, enredo, narrador, espaço, tempo. Tudo aquilo que a gente aprendeu nas aulas anteriores, vocês vão estar fazendo aí. Escolher entre narrador protagonista, narrador observador, narrador testemunha ou narrador onisciente, tá? Se for necessário, vocês voltem nos vídeos anteriores para estar tendo noção para estar relembrando, né, aquilo que a gente aprendeu. O tipo de discurso, se vai ser um discurso direto ou indireto, ou indireto livre. O texto deve ter tempo cronológico ou psicológico. Pode ser feito em uma folha de caderno, entregue na escola. A data máxima para entrega é no dia 29/9, mas vocês podem entregar antes, só não podem entregar depois, tá? Façam com uma letra bem legível para que eu possa estar compreendendo aquilo que vocês escreveram. Botem o nome de vocês, a data, tá? Porque se não tiver nome, não tem como dar a nota. Tá bom, pessoal? E é só isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero que tenham compreendido. E até a próxima aula. Fiquem com Deus.